Boa tarde, eu me chamo Flaviana Ribeiro, estou aqui para gravar um testemunho de uma cura que Deus operou através da minha vida. Foi em 2019, eu estava na minha casa e eu comecei a sentir uma dor muito forte à noite nas minhas costas. E aí, naquele dia eu tinha lavado bastante roupa, então eu estava cansada e achava que era por causa disso a minha dor. E aí eu pensei assim, vou tomar um Torcilax porque vai melhorar. Só que aí o Espírito Santo de Deus falava assim, não toma nenhum remédio. E aí, ao mesmo tempo que ele falava para eu não tomar um remédio, ele me mostrava um hospital. E aí eu fiquei sem entender, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? E aí Deus me mostrou um hospital, me mostrou uma maca e me mostrou nesse hospital, nessa maca. E aí eu falei, Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo comigo? Por que o Senhor tá me mostrando um hospital? E aí eu fui dormir, eu não conseguia dormir de dor. E aí muita dor no estômago, dor nas costas. E aí eu fui pro médico, aí chegou no médico, eles fizeram uns exames. E aí eu fui pegar o exame no outro dia, o exame de sangue. O meu sangue deu coagulado no exame. E aí eu tive que repetir, eu continuava com aquela dor e não estava tomando nada porque eu não sabia o que era. Aí no outro dia eu fui no hospital e aí o médico refez o exame. E aí ele olhou o exame e ele falou assim para mim, olha, pelo seu exame, você deveria estar entubada, não deveria nem estar andando e nem falando. Eu não sei como você está aqui andando e falando, né? Eu preciso internar você urgente. Você não vai poder sair daqui, não vai poder voltar para sua casa. Você vai ter que sair daqui e ir diretamente para um hospital. E aí eu fui pro hospital e aí chegou lá. Eu fui, na verdade, diagnosticada com dengue hemorrágica. As minhas plaquetas, ela estava em 20 mil, sendo que o normal das plaquetas é 130 mil. Então, assim, pelo exame que o médico olhou, ele falou que pelo exame era para eu estar entubada. Então, Deus já estava guardando da minha vida e já estava cuidando de mim. E aí eu fui para o hospital, fiquei internada lá durante 5 dias. No terceiro dia que eu estava internada, eu fiz uma ultrassom do meu abdômen e nessa ultrassom mostrou que todos os meus órgãos estavam com muita água e eu já estava sentindo falta de ar. E aí, quando foi à noite, eu estava ainda passando muito mal. Nesse dia, todos os dias meu marido estava lá comigo, cuidando de mim, me ajudando. E nesse dia ele falou para mim que ele iria embora. E eu falei para ele que não, que era para ele ficar, porque eu estava passando muito mal aquela noite, que eu não gostaria de ficar sozinha. E aí naquela noite eu comecei a sentir muita falta de ar, eu respirava e o ar não vinha. Foi uma coisa muito forte que aconteceu. Eu via a morte ali muito perto. E aí naquele momento eu comecei a falar para Deus que ele não deixasse eu morrer, porque eu tinha meus filhos, eu precisava viver para cuidar deles, eles eram pequenos, eu já estava com os 3. E aí naquele momento eu tive uma outra visão, Deus me mostrou eu numa maca, me mostrou eu toda entubada, praticamente morrendo. E aí naquele momento eu clamei muito a Deus. Eu falei, Senhor, não, não toca, não poupa a minha vida, não deixa eu morrer, eu preciso viver, por favor. Eu comecei a orar naquele momento que eu comecei a ter essa visão. E aí eu comecei a conversar com meu marido lá, e aí falar de Jesus, falar das coisas que Deus tinha feito comigo, falei do que eu tava sentindo, que eu tava muito mal, que eu não tava conseguindo respirar. E aí eu virei de costas para ele, deitada na maca.
E aí, naquele momento, ele se comoveu também da minha dor, do que eu estava passando, e ele colocou a mão em mim. Ele colocou a mão na minha perna, pedindo para que Deus me curasse. Na verdade, ele pediu para que Deus me tirasse daquele leito e colocasse ele no lugar. Ele se compadeceu da minha dor, e naquele momento eu estava clamando pela cura. E quando ele tocou em mim, através da vida, Deus usou a vida dele para que eu fosse curada naquele momento. Quando ele encostou a mão em mim, eu senti um vento vindo do meu pé. Aí esse vento foi subindo sobre as minhas pernas, foi subindo no meu corpo inteiro, chegou no meu nariz e eu voltei a respirar normalmente naquela noite. E aí eu virei para ele e falei, você tocou em mim e eu senti Jesus me curando. E aí ele falou, eu pedi para Deus te curar. E eu também estava clamando para Deus me curar. E aí, naquele dia, aquela noite eu dormi super bem, eu não senti mais falta de ar. No outro dia eu refiz os exames, as minhas plaquetas já subiram. E aí eu já comecei a sentir fome. Então, Deus me curou naquele momento, naquele hospital. E aí no outro dia eu já recebi alta. E algumas pessoas sabem dessa cura que eu já contei, só que Deus tem me incomodado muito para eu gravar um vídeo contando sobre a minha cura, contando sobre o que Deus fez naquele dia comigo no hospital. Eu não sei se alguém precisa ouvir o que Deus fez. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele é aquele que traz a cura, Ele é o que traz o refrigério, Ele é o mesmo que curou lá no tempo que Jesus curou, lá no tempo que ele andava, ele curou um cego, ele curou a mulher com fluxo de sangue, mas ele também me curou em 2019. Ele também curou várias pessoas que eu já vi, então ele pode também trazer a cura para você. Se você está passando por algum momento de doença, de enfermidade, ora, peça, creia que Deus ele pode fazer o impossível. O que aos olhos humanos é impossível, para Deus é possível. Deus ele cura desde uma unha encravada até um câncer. Se for propósito dele, ele vai curar. E o mais importante é que nós possamos crer nesse Deus que cura. É um Deus vivo, é um Deus que responde oração, é um Deus que, quando você clama, ele traz a resposta. Ele é um Deus maravilhoso. E eu gravei esse vídeo para que o nome dele seja exaltado. Nada foi por mim, nada foi pelo meu marido, apesar de Deus ter usado a vida dele para trazer a minha cura naquele momento, mas